Pompeii night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar sobre a eterna Gina Lollobrigida, conhecida pela alcunha de a mulher mais bela do mundo, que nos deixou em 16 de janeiro deste ano aos 95 anos de idade. A atriz tem um legado incrível, ela fez filmes muito conhecidos como Corcunda de Notre Dame, Salomão e a Rainha de Sabá, além de O Diabo Riu por Último e vários outros filmes também italianos. Mas aí a gente se pergunta, por que será que ela nunca teve destaque em filmes feitos em Hollywood, como a sua rival, a Sophia Loren? Pois é, as duas tinham aí uma rivalidade que durou anos. Eu até posso fazer um vídeo se vocês estiverem interessados, mas desta vez nós vamos falar e o foco vai ser na Gina. Então fica a dúvida, por que ela nunca estrelou em filmes de Hollywood, teve uma carreira tão grande quanto ela poderia ter tido? Bom, se você ficou curioso, vem saber a resposta aqui e agora. A história de por que a Gina Lollobrigida nunca teve uma carreira tão grande em Hollywood como a Sophia Loren começou em 1950, ali em julho de 1950 para ser mais exata. Naquela época ela estava casada com seu marido, o Milko, e reza a lenda que o marido da Gina tirou algumas fotos dela de biquíni e o Howard Hughes, aquele grande magnata e chefe do estúdio RKO, ficou muito interessado nela. O biógrafo da Gina, no livro Gina Imperial, na verdade ele diz que ele acha bem difícil o biquíni, aquela foto de biquíni ter sido a válvula que fez o Howard notar a Gina. A Gina já tinha feito vários filmes italianos em 1950 e chamava a atenção de vários produtores. O Hughes queria levá-la para os Estados Unidos para colocá-la ali como uma de suas rainhas do estúdio. A Gina recebeu esse convite para ir para Hollywood e no começo o Howard tinha prometido que ele daria 2 passagens. Mas em 22 de julho de 1950, ela foi para Hollywood sem a presença do marido, porque o Howard, na verdade, ele deu apenas uma passagem. O Milko não queria, impedir o sonho da Gina, então ele falou, pode ir, porque ele disse que confiava muito nela, e ele estava certo, a Gina não tentou nada. Quando ela chegou lá, ela foi recebida pelos agentes do Howard no aeroporto, e ela foi levada direto para o hotel. O problema é que a Gina virou praticamente uma prisioneira no hotel. Ela não podia sair sem ordens do Howard Hughes. Então ali qualquer pretensão que ela teria, talvez, de se apaixonar pelo Howard, caiu por terra. Porque ele era muito possessivo e não deixava ela fazer nada sozinha. Entrevistas sobre o tempo que ela passou em Hollywood ali, em Los Angeles, na verdade, naquele hotel, por uns 2 meses e meio, a Gina diz que ela nunca fez teste algum para a RKO. Na verdade, ela recebeu ali uma cena que ela deveria ver e decorar sobre um casal que estava se divorciando, claramente ali o Howard tentando dar a entender para a Gina que ele queria que ela se separasse do marido e ficasse com ele. A Gina não sabia falar nada de inglês. O Howard ensinou para ela algumas coisas assim bem básicas, mas ela não conseguia, ela tinha aquela barreira linguística, ela não conseguia falar com as pessoas, ela não conseguia nem fazer um pedido por telefone de comida no hotel, porque ela não sabia falar nada. E o Howard também não ajudava a situação. Ele aparecia ali por volta das 2 da manhã, levava ela ali pro clube do hotel e tinha uma orquestra que tocava pros dois, eles ficavam ali dançando a noite toda. Mas em nenhum momento ele começou a falar para ela sobre negócios, sobre filmes que ela poderia fazer nos Estados Unidos. E a Gina começou a se cansar daquilo, porque ela não conhecia ninguém. Teve uma vez que o Howard colocou um segurança na porta dela 24 horas para vigiá-la e ela ficou tão nervosa que ela começou a tirar coisas no homem. E ela só falava com o marido através de telegramas. E ela estava ficando muito, muito chateada. Então ela virou pro Howard e falou assim, olha, o que eu tenho que fazer para sair daqui? Então ele deu um papel para ela, para assinar, e ela não fazia ideia do que estava escrito, porque estava em inglês.
A Gina, depois, quando ela voltou para Roma, ela explicou que ela pediu para que traduzissem para ela o que estava escrito naquele papel. E aí ela falou, tudo bem, vou assinar. Só que depois ela acabou descobrindo que seria um acordo com o Howard Hughes, que ela não poderia estrelar qualquer filme de Hollywood se não fosse pelo estúdio dele. A Gina sempre foi muito esperta. Quando ela voltou para Roma, ela focou ali na carreira dela e ela começou a fazer filmes italianos ali na Europa também. E ela fazia produções que apareciam nos Estados Unidos, mas que não eram produções americanas. A única vez que ela burlou essa regra foi em Trapézio. A produtora era americana, mas era gravado em Paris. Ela estrelava ao lado do Burt Lancaster e do Tony Curtis. Ela conseguiu ali contornar a situação com o Howard Hughes, mas ela sempre manteve que ele não era dono dela. Porque o que o Howard Hughes dizia é que ele era dono da Gina Lollobrigida e que nenhum estúdio em Hollywood poderia contratá-la. E isso, é claro, fez com que a carreira dela em Hollywood fosse inexistente. Ele não a soltava do contrato, mas ele também não a contratava para fazer nada. Então ela ficou nesse limbo por vários e vários anos. Em 1950 e 1955, o Howard e a Gina, eles tentaram um novo acordo. O que ele queria? Ele queria que ela estrelasse em 4 filmes por $280 mil, né, que seriam pagos durante 10 anos a $2 mil por semana. O acordo de 1950, né, que ela assinou sem saber exatamente o que era, valia $20 mil por filmes, ou seja, ela ganharia aquilo na hora. E isso mostrava como a Gina já não era um nome tão potente assim agora, mas isso foi por culpa do próprio Howard Hughes. Ela, assim como a Janet Leigh, também não deram bola para os avanços dele. E ele, como raiva, no caso da Gina, como ele tinha o contrato com ela, ele resolveu ostracizá-la de todos. Esses 5 anos eles tentaram esse acordo, mas não deu certo porque eles nunca estavam no mesmo lugar. E o Howard também era uma pessoa mais difícil de encontrar. E por volta de 1958, o filme que deu alcunha para Gina de A Mulher Mais Bela do Mundo estreou nos Estados Unidos. Durante a premiere, falando com a imprensa, a Gina novamente deixou claro que o Howard Hughes não era dono dela e que ela poderia fazer filmes, porque ela não tinha assinado um contrato com ele e sim um acordo. Mas os agentes de Hughes que estavam na premiere desmentiram. E ninguém, é claro, queria ir contra um magnata. Em 1957, teoricamente, o acordo entre a Gina e o Howard já tinha acabado. Mas os estúdios ainda tinham medo, porque o Howard era muito influente. Então, em 1959, quando a Gina foi para os Estados Unidos, agora com toda a pompa, porque ela era uma estrela consolidada, ela foi para estrelar Quando Explodem as Paixões com o Frank Sinatra. A MGM teve que pagar $75 mil para conseguir a Gina do Howard Hughes, porque eles não queriam nenhum tipo de problema legal com o Hughes. Eles conseguiram, é claro, também por influência do Frank Sinatra, que queria muito contracenar com a Gina. A Gina contou também em entrevistas posteriores que o Frank deu em cima dela, mas que nada aconteceu entre eles. Você está gostando desse vídeo? Então, por favor, deixe seu comentário, suas curtidas e compartilhe, que é muito importante. Em 1959, a Gina começou a fazer vários filmes em Hollywood, especialmente Quando Setembro Vier, uma comédia romântica super gostosa com o Rock Hudson. Da própria Gina, no entanto, o Howard continua a persegui-la por 13 anos. Ela disse que até ele chegou a jogar tênis com o marido dela para tentar se aproximar dela. Então, foi um tempo muito difícil. Em entrevistas, ela até chegou a dizer: se eles continuarem a dizer que pertenço a ele, no caso Howard, eu vou processá-lo. É claro que não deu em nada, a Gina continuou a burlar ali as regras do contrato com o Hughes para continuar a trabalhar e fazer filmes. Numa outra entrevista, ela também definiu o Hughes da seguinte maneira: tenho que dizer, ele estava mais interessado em mim como mulher. Ele era possessivo e fazia de tudo para me ter. Eu já era casada e fiquei ali por 2 meses e meio. Ele fazia de tudo para me ter.
O Howard continuou ali atrás da Gina Lollobrigida, mas no final a Gina conseguiu contornar ali quando o contrato acabou. Só que infelizmente esses quase 10 anos fizeram muita diferença para ela, porque ela não conseguiu consolidar o nome dela em Hollywood como ela poderia ter conseguido. E no caso, diferentemente da Sophia Loren, a Sophia Loren era casada com o produtor Carlo Ponti, que ele conseguiu ali estruturar a carreira da Sophia Loren, que é a rival da Gina, e a ajudou ali em Hollywood. A Gina não teve esse respaldo e ela teve a triste decepção de se deparar com Hughes e ir sozinha para um país que ela não conhecia, sem ninguém, assinando um papel que ela não fazia ideia do que era. E o pior dessa situação é ver como Hughes e tantos outros poderosos da época se aproveitavam do sonho de uma mulher, no caso a própria Gina, a deixando presa sem autorização dela e, pior ainda, deixando ela totalmente isolada de todo mundo que ela conhecia para justamente fragilizar o psicológico dela e conseguir o que ele queria. No caso, ele conseguiu em partes o que ele queria. E ver tudo isso acontecendo é, no mínimo, revoltante. É uma pena que a Gina foi submetida a isso. Hoje em dia ainda isso acontece em certos graus em Hollywood, em tantas outras indústrias do cinema, e isso infelizmente é algo que vai continuar enquanto não houver uma mudança sistêmica e gradual dentro da indústria. Mesmo assim, a Gina teve uma carreira longa, uma carreira que ela se orgulhou muito, e ela até afirmou também que ela preferiu assim porque ela sabe que a carreira dela tinha estrutura. Então é isso, gente. Infelizmente é por isso que a Gina não conseguiu ter o estrelato em Hollywood como ela merecia, mas ela nos deixou filmes maravilhosos que valem muito a pena assistir. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.